O que faz, pra mim, Hamnet funcionar mais do que o Morro dos Ventos Uivantes? Eu não sou nenhuma crítica de cinema, então eu vou aqui no achismo e das minhas percepções sobre os dois filmes, tá? Um eu assisti na segunda e o outro eu assisti ontem à noite. Então, eu assisti na segunda, outro eu assisti na quarta. E assim, pra mim, Hamnet funcionou muito mais do que o Morro dos Ventos Uivantes. E não é nem por uma questão só de história, porque eu nunca tinha ouvido falar na história de Hamlet e o Morro dos Ventos Uivantes é um dos meus livros favoritos. Mas eu senti no Morro dos Ventos Uivantes um teor muito mais comercial do que eu senti em Hamlet. E tipo assim, eu sei que filme é comercial, é um produto e precisa ser para ter receber dinheiro e para funcionar, né? Então não dá para pegar e tipo só pegar, ai não, tem que ser arte pela arte, porque é muitos milhões envolvidos em ambos os filmes, né? Mas é, quando eu estava assistindo Morro dos Ventos Uivantes, eu senti que eu estava consumindo um produto. E quando eu estava assistindo Hamnet, eu não lembrei que eu estava assistindo um filme, sabe? E eu gostei muito dos dois filmes. Eu claramente tenho um favorito, que é Hamnet. Mas eu acho que o filme. Eu fui assistir o Morro dos Ventos Uivantes com muito preconceito, mas eu achei que funcionou. Eu fui assim, com expectativa zero. Eu fui sem pensar, assim, tipo, nossa, eu quero que seja fiel, porque eu sabia que não seria. Porque eu tinha visto por cima quem seria a diretora e, tipo, as pessoas falando que ela tem outros trabalhos que são meio diferentosos, alguma coisa assim. E eu tinha visto o trailer e eu tava, tipo, cara, não é uma adaptação fiel ao livro. E tá tudo bem, tipo assim, aceitei, sabe? Então eu não fui com essa pilha, não fui com essa pressão de tipo, nossa, precisa ser uma adaptação fiel, os figurinos precisam ser fiéis à época, a história precisa ser totalmente crível num sentido de tipo imersivo, porque tem muito do toque artístico mesmo no filme, e isso é legal. Só que isso tira um pouco você do filme no sentido de deixa de ser realista, sabe? E é para ter um outro efeito. Não é um efeito de, sei lá, verossimilhança. É um efeito dramático, artístico, um outro tipo de impacto. Então, eu sei que as propostas dos dois filmes são diferentes. Mas eu vejo em O Morro dos Ventos Uivantes esse gosto de plástico. Então, tipo assim, é um filme legal. Eu achei que ele me surpreendeu muito positivamente, porque, gente, de verdade, eu fui pra lá esperando, tipo assim. Eu não sei, eu tava esperando que fosse uma coisa muito ruim, sabe? De tipo assim, eu achei que, cara, eu vou odiar isso aqui. E não, me surpreendeu porque é um filme que funciona. Dentro da proposta dele, é um filme que super funciona. É um filme que diverte, que entretém e tal. Mas, depois que eu saí do cinema, voltei pra casa, passou. Quando eu assisti Hamnet, aquilo ficou reverberando em mim durante um tempo. Então, quando eu assisti Hamnet, ficou tipo assim. O dia seguinte eu seguia pensando e eu queria ver mais. E eu tava. Eu fui. Uma coisa mais profunda em mim foi tocada em Hamnet, sabe? E eu não posso falar, eu sei que muita gente achou Hamnet muito dramático, por exemplo, imagine Morros dos Ventos Vivantes. Mas, se você for para pensar assim, existe uma carga dramática, assim, de proposta da história ainda maior em Um Morro dos Ventos Uivantes, mas um impacto menor. Então, existe um drama maior, existe a construção dessa coisa, assim, super intensa, são personagens intensos, mas eu não senti esse impacto quando eu tava assistindo, sabe? Tipo assim, eu senti na hora, mas eu me conectei muito menos do que com Hamlet, que é uma história muito simples. Não é uma história, nossa, extraordinária, no sentido de, sei lá, sabe, de intensidade, de drama e de
sabe? Ah, meu Deus, novela mexicana. Não, é uma história sobre uma família. É sobre o Shakespeare, mas Shakespeare é. O nome dele, se não me engano, é pronunciado uma vez. Não é sobre a jornada de um grande escritor, não é sobre a grandiosidade da história dele, mas é nos detalhes, é sobre um núcleo familiar, é sobre luto, é sobre amor, é sobre essa conexão entre eles. Então, não é uma história grandiosa, enquanto o Morro dos Ventos Vivantes se propõe a ser essa história épica e intensa de um amor fervoroso e tal. E no final das contas, eu assisti o Morro dos Ventos Vivantes, fiquei animada ali, foi legal ontem, mas foi isso. Enquanto Hamnet ficou comigo, virou um dos meus filmes favoritos, porque é muito meu estilo de filme. E porque ele fala muito sobre arte, ele fala muito sobre como se imortaliza através da arte, pessoas, ideias, momentos. E aquilo ficou comigo. Quando eu li O Morro dos Ventos Vivantes, eu passei uma semana, eu acho que naquele estado em que aquilo continuava e ecoava. E eu acho que eu fiquei uma semana meio perturbada, porque, tipo assim, aquilo ficava e ficava, e eu ia ficando mais perturbada e mais intensa, e aquilo ia assim, ó, meu Deus, meu Deus. E não é essa sensação do filme, e claro, nunca vai se comparar o filme ao livro, mas o filme, ele é extremamente comercial. Ele estava sendo, pelo que eu vi as propagandas, eles estavam vendendo o filme como essa épica história de amor, essa, nossa, a maior história de amor de todos os tempos. Não é uma história de amor, sabe? É uma história de degradação humana, uma história de obsessão, do quão perverso o ser humano pode ser para ter o que quer, o quanto a gente pode ser obsessivo e cruel com aquelas pessoas que a gente mais ama. Não é uma história simplesmente de amor. Tem romance, mas não é só sobre romance, sabe? Então, claro que na produção do filme, ele se propôs a ser uma história de romance. É uma história de romance no filme. Então, é essa história desse amor louco, intenso e ok, e que não aprofunda nas nuances da obra original no sentido humano mesmo. Eu gostei do filme, mas aqueles personagens, eles não são tão humanos. E eles ainda são suavizados ali, porque vamos lá, no livro, todos esses personagens são ainda mais. Se eles já são intensos ali, no filme, nos livros eles são mais intensos. O Radcliffe é muito cruel, ele é muito intenso e ele é muito obsessivo. Mas mesmo as coisas dos livros sendo mais absurdas do que as coisas feitas no filme, eu consigo acreditar que as pessoas do livro são reais, mas não acredito que as pessoas do filme são reais. Pela forma como tudo é retratada, eu acho que realmente a ideia não era fazer um filme realista, alguma coisa assim, porque eu via que as pessoas não estavam gostando de figurino, de cenário, por não ser uma coisa fiel ao período da época e tudo, mas a proposta também não era essa, e essa nem é uma reclamação minha. A ideia, pelo que eu vi da diretora, era realmente fazer um negócio, tipo, meio viajado, sabe? Então tem cenários que não fazem sentido, mas tudo isso você precisa relevar para captar a ideia, a emoção, porque tudo aquilo é formado para te transportar para uma emoção, para um estado emocional específico, para entender a ideia. E não necessariamente para ser fiel, um retrato fiel e tal. Porque eu acho que eles sabiam que eles não iam conseguir retratar exatamente igual, sabe? Eles sabiam que não era para ser simplesmente uma adaptação estilo, sei lá, Orgulho e Preconceito ou uma coisa suave e tal, até porque nem dá para fazer isso. Eles quiseram fazer coisas que façam com que você sinta emoções que você sente durante a leitura do livro. É muito sensorial, você sente muito intensamente nessa história e isso funciona no filme. Mas, ao mesmo tempo, quando eu tava assistindo Hamnet, por exemplo, aquilo parecia muito real. Todas aquelas pessoas pareciam reais e todos aqueles cenários pareciam reais e toda
E eu não tô falando nem de figurino, sabe? Eu não tô falando disso. Tô falando de uma coisa que toca mais profundamente. E não é aquele filme, tipo assim, nossa, vai comparar um filme que é pra ser de romance com um filme super profundo. Não tem diálogos extremamente profundos e existenciais em Hamlet, sabe? Quando eu digo que é um filme de uma família comum, é realmente isso. Não existem momentos muito reflexivos e profundos, mas eles não estão. Eu, pelo menos, não. Sabe quando você assiste um filme e você tem a impressão que eles estão se esforçando demais pra tentar ser profundo? Eu não tive essa percepção com Hamlet. Eu achei que tudo ali fluiu muito naturalmente. Tudo se encaixou muito naturalmente. Já quando eu tava assistindo. O Morro dos Ventos Uivantes, parecia que, por exemplo, às vezes eles pegam realmente trechos do livro pra ser de fala, né? Dos personagens, conversas, diálogos, né? E destoava aquilo, sabe? Porque Hamlet soa muito mais real, muito mais profundo, mesmo sendo uma história simples. Enquanto o Morro dos Ventos Uivantes, que se propõe a ser profundo, intenso e loucamente apaixonado, não grudou em mim. Tem esse gosto hollywoodiano, tem esse gosto artificial e de plástico que não tem nada a ver com o figurino, mas tem a ver com. Não. Ele funciona dentro do que ele se propõe, mas ele não te leva pra nenhum lugar além, sabe? Ele não te leva pra um outro lugar de reflexão, ele não te leva pra um outro lugar de perturbação que o livro te leva, ele não te leva pra outro lugar mais profundo de transformação, sabe? Porque quando a gente tá assistindo, lendo o Morro dos Ventos Uivantes, a gente vai acompanhando e a gente vai ficando indignada e ao mesmo tempo incomodada, e aquilo gera muitas emoções, e aquelas pessoas são todas horríveis, e elas são todas intensas, e elas são todas extremamente reais. E ali é uma história de romance feita de plástico e que foi legal de assistir, mas que não vai entrar numa lista de tipo, nossa, eu preciso reassistir isso, sabe? Eu gostei muito de como eles retrataram a Catherine criança, aquela atriz, gente. Eu amei ela, porque pra mim ela tem muito olhar de Catherine. Eu tava com muito preconceito com o elenco, tá? Eu tava tipo, cara, o que a Margot Robbie vai fazer como Catherine? Tipo, cara, nada a ver. Eu achei que ela funcionou. O Radcliffe não funciona. Eu acho que nem o ator. O ator criança, ele é muito bom, assim como o Jacob lá é muito bom, mas não acho que funciona pro papel. Tá? E eu não falo só de características físicas, que não tem nada a ver com o livro, e isso me causa indignação. Mas também porque eu achei que não sou, sabe, natural pra mim. A Catherine foi uma grata surpresa, a Margot Robbie foi muito legal ali como Catherine, achei legal. Eu senti falta da espontaneidade que a Catherine tem no começo do filme, quando vai chegando pra metade do final. Eu entendo que parte disso é por ela já estar lá na casa dos Lintons e estar diferentes, mas existe um brilho sapeca que eles transformaram em sensualidade no filme, a partir da segunda metade dele, que eu senti falta de ver nessa segunda metade, né? Porque eu acho que esse é um ponto também que me incomodou. Não é que me incomodou, mas que não funciona pra mim, tá? Eu entendo que funciona pra outras pessoas, mas pra mim não funcionou. Que ele é um filme extremamente sensual, sexual, tá? Então, ele é basicamente totalmente embasado em cenas eróticas. Então, existem muitas cenas e elas são cenas relevantes para a construção do que eles querem passar. Não é aquele filme que tem à toa. Eu acho que não precisava, porque eu acho que a história não precisa disso. Mas, ao mesmo tempo, ele é um filme que se passa, na minha opinião, tá? Porque ele se apoia nessas cenas para construir esse vínculo entre a Catherine e o Radcliffe. E não precisa disso nos livros, né? Você não tem cenas assim nos livros, porque o que acontece entre eles é muito mais visceral, não é só uma questão erótica, não é só esse tipo de questão. É uma questão de alma, e você vê isso, sabe, nos livros, mas você não vê isso da mesma forma no filme. Eu acho que isso é quebrado um pouco no filme. Esse magnetismo que eles vão criando e vai se construindo, ele funciona
até esse magnetismo e essa conexão se tornar erótica. Porque eu acho que isso até reduz essa conexão entre eles, sabe? Então, eu não gosto disso, eu acho que isso afasta boa parte do público do livro. Eu acho que isso se apoia, é uma muleta, né? A sexualidade ali acaba funcionando como uma muleta de conexão. Não que eu acho que a autora, a diretora usou como muleta, mas para mim funciona como uma muleta, sabe? Eu gostei do filme, mas não é um filme que eu reassistiria ou que eu sairia recomendando, justamente por essas questões. Enquanto Hamnet, você tem uma cena um pouco mais explícita, que nem se compara às cenas do Morro dos Ventos Vivantes. Eu acho que ela poderia ter facilmente sido cortada ou feita de forma mais leve, ok, mas tipo assim, é muito leve, é muito rápido e não me incomodou, sabe? Eu achei que fez parte ali e show, sabe? E eu sei que eu tô falando muito mais do Morro dos Ventos Vivantes do que eu tô falando de Hamnet, que é o filme que eu gostei mais, mas é porque realmente eu queria falar, usar o Hamnet mais como uma comparação do que falar sobre só o filme e falar mais sobre o Morro dos Ventos Uivantes mesmo. E eu gostei muito, sabe, do filme, me divertiu, me entreteu ontem à noite, mas aí eu falei, não passou disso. Eu ainda fiquei com um gostinho de quero mais na boca. Eu fiquei com um gostinho de tipo, cara, como eu queria assistir uma adaptação muito fiel do Morro dos Ventos Vivantes, porque eu amo esse livro, eu amo a atmosfera dele, eu queria ver, porque quando aparecia esses cenários mais exóticos, esses figurinos mais exóticos, aquilo me tirava do filme, me tirava da história, eu lembrava que aquilo era um filme. Mas eu queria muito poder assistir um filme do Morro dos Ventos Vivantes em que isso não acontece, sabe? Em que eu tô totalmente imersa, porque é uma história extremamente imersiva, uma história extremamente intensa, e eu queria vivenciar isso. Então eu sigo com o sonho de uma adaptação do Morro dos Ventos Vivantes, mas eu também não acho que é essencial, porque, cara, o livro existe, e eu tô muito feliz com a existência do livro, eu tô muito satisfeita, o livro é maravilhoso, ele é impecável, e eu posso reler ele. É muito legal ver o filme e tudo, mas existe o livro e eu tô feliz, sabe? Eu acho que até a própria trilha sonora do filme, do Morro dos Ventos Vivantes, me tirou do filme. Enquanto eu sentia a trilha sonora de Hamnet como alguma coisa que me deixava ainda mais imersa, como alguma coisa que me deixava ainda mais dentro, que eu não percebia. Enquanto eu percebia a trilha sonora do Morro dos Ventos Vivantes, sabe? Então eu acho que é outra coisa assim que me tirou um pouco da experiência. Eu gostei do filme, é igual eu falei, mas eu sei que, tipo assim, não é pra todo mundo. Não é um filme, sabe, ai, familiar. Não, gente, por favor. Mas assim, ele também não é nada diferente do que ele se propõe. Quando você vê o trailer, quando você vê ali o elenco, como eles se comunicam, como eles estão tentando vender o filme, você vê como vai ser, sabe? Então, eu também não saí frustrada ou decepcionada nesse sentido, porque eu vi o que eles criaram, eu vi o que eles estão comercializando e eu vou aceitar isso, e eu fiquei feliz de ver isso, e ok, sabe? Eles entregam aquilo que eles prometem, me surpreendeu positivamente, porque ele. Porque, gente, vocês não têm noção, eu tava com a expectativa muito lá embaixo, então ele me surpreendeu muito positivamente, mas ele não vai te transformar e não vai te tocar de maneira extremamente profunda, porque eles reduziram uma história extremamente humana e universal em uma história de romance. E não que o romance seja ruim, mas é como se tivesse fechado sobre o que é a história. Mas, de qualquer forma, eu gostei. Por mais que o elenco não seja o que eu mais gostei, as atuações estavam muito legais. Eu gostei de ver a Nelly, assim, eu não tinha parado muito para pensar antes sobre como seria ver a Nelly. Eu achei muito legal a atriz. É muito diferente a história dos livros, então tem menos personagens. No livro a gente tem muito mais personagens e em alguns momentos, dependendo da pessoa, pode ficar até confusa, porque são muitos personagens. E cortaram o irmão da Catherine, cortaram toda essa questão dos irmãos ali.
esse tipo de coisa foi cortada, assim como o final do livro. Caso você não saiba e não tenha assistido ainda, o filme ele acaba no momento em que a Catherine morre. Quem lê o livro sabe que depois disso ainda tem muita coisa que acontece. E eu acho que ali também entra essa romantização do Radcliffe e a eles diminuíram o que ele faz com a Isabela, eles diminuíram e reduziram o quão mal ele realmente é. Porque ali eles colocaram a Isabela como, sabe, ela se transforma nessa menina super, sei lá, lasciva e tal. E não que ela seja extremamente perfeita nos livros, porque é isso que eu tô falando. O livro, ele. Todo mundo é ruim ali, tá? Mas eles tiraram muito peso do que ele realmente fez ali, sabe? Eles transformaram todas as tramas em tramas sexuais. E isso tira o peso delas. Então, depois que a Catherine morre, ainda mostra, no livro, né? Ainda mostra a história dos filhos do Radcliffe com a Isabella, o filho da Catherine com o Sr. Linton. Então, vai mostrando essa outra geração e o quanto que este mal, essa perversidade, essa intensidade, ela passa para outra geração e eles seguem se degradando e se destruindo e ainda é o Radcliffe e a Catherine se destruindo, mas através de outras pessoas, através de outras gerações. E ele segue atormentado e desejando ser assombrado, ele deseja esse mal. E ela se foi, e ela assombra aquele lugar, e aquele lugar é intenso, e ele é triste, e tudo vai sendo infectado por essa coisa que existe dentro do Radcliffe, que ele transborda para Catherine, para outras pessoas, e esse mal dentro da própria Catherine, que é levada pelas emoções dela. É uma história incrível e eu acho que eles retrataram de um jeito. Eles transmitiram as emoções, mas não a profundidade da coisa, sabe? Então eu amei ver a Catherine criança, assim, foi muito legal ver a Catherine chorona e mandona, intensa. Eu amei, porque eu gosto muito, eu achei muito ela se transformou num personagem mais carismático do que eu sinto que ela é nos livros, mais gostável, sabe? Mas ela é mais divertida, é uma história muito mais divertida do que é o livro. Então eu até fui assistir com uma amiga e ela tipo tava tipo, ai, não leria o livro, mas legal, eu, cara, não leia, porque se você gostou do filme, e assim, eu tô falando isso porque essa minha amiga, ela não é uma pessoa que gosta de ler, não é uma leitora. Se você não é, se você gosta de ler, gente, leia o Morro dos Ventos Uivantes. Se você gosta de livro dramático, leia o Morro dos Ventos Uivantes, pelo amor de Deus, porque é maravilhoso. Mas se você não é, e se você gostou do filme, você não tem o hábito de ler, pode ser que você goste, mas pode ser que você se frustre, igual quando Crepúsculo estava em alta e as pessoas começaram a ler o Morro dos Ventos Uivantes porque gostavam de Crepúsculo, mas ninguém gostou do Morro dos Ventos Uivantes porque é muito diferente. É uma história que ela tem uma ideia, assim, que dá pra você vender como um romance, mas ele não funciona, assim, simplesmente como uma história romântica, se você é uma leitora de Bridgerton, sabe? É diferente a vibe, é diferente. Então, mas sim, se você já gosta de Jane Austen, se você já leu alguma coisa das Irmãs Bronte, você gosta, cara, por favor, leia. É um dos meus livros favoritos e eu sou apaixonada, eu quero reler, inclusive. Mas, assim, não é uma leitura que, tipo assim, todo mundo vai gostar. Eu não tô falando de ler e achar legal, tô falando de gostar, sabe? De, tipo, ser apaixonada pela história. Não é todo mundo. Então, eu Sim, ó, gente, eu só quis gravar esse vídeo porque eu gosto de falar demais e às vezes eu vou gravar um story ou alguma coisa assim e eu fico tentando falar tudo rápido porque o story tem 1 minuto e quando eu vejo, se somar todos os meus stories, deu muito tempo. E eu não queria que tivesse dado muito tempo, e as pessoas não queriam assistir tanto tempo assim, e eu decidi que seria muito legal fazer vídeos mais longos, porque eu gosto muito de falar, e eu espero que pelo menos uma pessoa goste de me ouvir falando, tá? Então, também se não gostar, não tem problema. Mas eu também gosto muito de, tipo, fazer as coisas enquanto eu ouço um vídeo. E eu, cara, então eu quero fazer esse tipo de vídeo mais longo, com menos edição, bem de boinha, bem tranquilo, só compartilhando experiências com filmes, literárias, alguma coisa assim minha.
e poder deixar para quem tiver interesse de eu me ouvir falando por muito, muito tempo, que eu acho muito difícil, mas se você ficou aqui, muito obrigada. Eu tô achando que ninguém vai assistir, mas se você assistiu, então você já fez meu dia, né? Porque eu tô achando que ninguém vai querer assistir tudo isso de eu só falando sobre filme, sendo que eu nem entendo tanto assim de filme. Tanto assim não, nem entendo de filme, não sou cinéfilo, não estudei nada. Só tô dando os meus 5 centavos aqui, caso você tenha interesse. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigada. E talvez a gente se veja num próximo vídeo, talvez. Se alguém assistir e achar interessante essa minha longa análise, se alguém achar construtivo, útil, divertido ou ridículo e que quiser ver mais coisas ridículas, então fique à vontade. Então, talvez a gente possa se ver mais por aqui. E me contem o que vocês gostariam de ver eu falando por vários minutos, se vocês gostariam.